Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. Vocês acharam que a gente não ia aparecer de novo, mas voltamos. E estamos aqui mais um trimestre para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Um novo trimestre. Estamos aí no ano de 2024 e estamos muito animados para o que vai rolar nesse trimestre. Então, vai entrando, vai compartilhando. Vou avisar aqui no grupo. Rômulo, vai se apresentando, né, para os novos professores que estão chegando, enquanto eu boto aqui no grupo. Prazer, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Meu nome é Rômulo. Estamos aqui em mais um trimestre, agora nesse primeiro trimestre aí de 2024, para falar sobre essa revista aqui agora, os livros históricos. Você sabe quais são os livros históricos? Não sabe? Você vai aprender nessa aula aqui, né? É por isso que a gente vai fazer. E voltamos. Falei para vocês que a gente não ia abandonar, não seria só um trimestre, depois a gente ia assumir. Não, estamos aqui com vocês, se Deus quiser, ao decorrer de todo esse ano de 2024. E Deus vai falar muito com a gente. Esse ano, ó o que tem esse ano, ó. Mostra aí. É esse ano. Vamos que vamos. Tem alguém com a gente? É isso aí. Quê? Tem. Só tô chegando, já temos 6 pessoas. A Sossô é a primeira a chegar, como vocês sabem, né? Eu vou colocar aqui na tela. A Paz Casal Lindo, ela é sempre a mais animada. Ela tem que ser mais animada que a gente. A paz, meus irmãos seguidores, aí ela tá falando com quem tá aí assistindo, então responda nos comentários, falem de onde vocês estão, o nome da classe de vocês. É legal, gente, hoje é a primeira lição do trimestre, então queremos conhecer vocês. No trimestre passado, a gente teve esse contato tão próximo, que eu tenho certeza que a gente acabou fazendo amigos, né? A Sossô se tornou próxima, a Paty se tornou próxima, a Claudete também, que ela sempre comentava, e diversas outras pessoas que se tornaram amigos deste canal. E aí é isso, gente. Eu sou a Poliana Feitosa, caso vocês não me conheçam, né? Estão chegando agora. Eu também gravo aqui nesse canal. Gravava muito tempo atrás, fiquei um tempo sem gravar. Os meninos, ano passado, o Rômulo e o Lucas, começaram a gravar, né? Entraram nessa empreitada, nessa jornada. Eles não tinham nenhuma experiência com isso e aceitaram a proposta. E o Lucas, se vocês não sabem, ele é o papai do ano, né? Então, por algumas questões, ele teve que sair do canal, e aí o Rômulo continuou, e eu retornei para o canal na parte de gravar, porque eu ainda estava aqui na parte de edição, mas agora, né, tô gravando aqui para vocês. E aí é isso, gente. Esse ano eu tenho certeza que vai ser um ano... Tô com uma marca aqui na mão, agora que eu percebi no vídeo. Maquiagem, aqui na mão. Esse ano vai ser um ano abençoado, eu tenho certeza, como o Rômulo disse. É o ano do nosso casamento, e nós não poderíamos estar mais felizes por tudo que Deus fez na nossa vida. E ainda mais pelo que aconteceu no trimestre passado. Quem acompanha a gente desde o ano passado sabe que Deus fez muita coisa na nossa vida e nós estamos muito alegres. E vamos continuar nessa jornada. Então, pessoal, entra aí, comenta, compartilha. Essa é a primeira live e, como prometido, nós temos sorteio, mas eu vou falar conforme a gente for levando essa live. Então, vamos lá, gente. Esse trimestre tem muita gente sem revista. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês. Tem muita gente sem revista. Se eu não me engano, no site da Betel ainda não tem a revista para comprar. E eu quero deixar claro também uma questão aqui, que eu acho que as pessoas, muitas das vezes, acabam confundindo. A gente, o canal Boa Semente, né? Nós não fazemos parte da Betel. Nós não somos a Betel. Então, eu sei que vocês mandam pergunta pra gente, perguntando sobre a revista e tudo mais, mas nós não temos responsabilidades referente a isso. Nós não sabemos quando vai ser vendido, quando vai ser distribuído e como fazer. Sabemos que o site vende, mas além disso, a gente não tem mais informações. Às vezes a galera confunde achando que nós trabalhamos para a Betel. E não. Tudo que a gente faz aqui é um canal próprio, é um canal dos nossos próprios esforços. E aí, muita gente está sem revista, por isso que essa live de hoje vai ser uma live mais detalhada. Os slides vocês vão perceber que está bem detalhado, porque tem realmente muita gente sem revista. Então, esse auxílio do slide e o material didático da semana vai ser postado no grupo para todas as pessoas, né? Até que durante essa semana vocês consigam a revista. Então, nessa semana em especial, o slide e o material vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte do grupo, basta entrar aqui embaixo no número e procurar o nosso grupo do WhatsApp. Mas, enquanto isso, eu vou pedir para o Rômulo mostrar aqui na live a revista, as lições, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Ela tá novinha, vamos ver como é que ela vai chegar, né, gente, também. Como ela vai chegar no final do trimestre. Mas, enquanto isso, ele vai mostrar ela aí, ó, 0 bala. Mostra aí. Ó, gente, tá até brilhando, tá vendo a revista, ó?
Ó. Livros históricos. Vai uma lição de cada vez, passando? Passa aqui, ó. Deixa eu só passar os comentários aqui. A Sossô disse que também tá sem revista. E a Patrícia Camasso chegou. Então, a paz, Patrícia, vamos fazer parte aí dessa live. Vai, mostra aí. Mostra a capa. Não sei se capa da revista, livros históricos, tá vendo? Sempre fazendo jus aí a beleza da capa da revista, né? Muito bonita. Tem que ser assim, tem que ser chamativa para o jovem pegar, lembrar de ler, né? Tá aí. Lição 1, conhecendo os livros históricos. Passando um por um. Eu gosto, gente, ó, falar só um detalhe aqui. A dos alunos é direto, tipo, essa imagem daqui conversa com esse lado de cá, acho muito bonito, né? Infelizmente, a dos professores não tem, porque tem mais subsídio, né? Essas coisas aqui azuis assim, são complementos. Então não dá para fazer essa arte, mas eu confesso que eu gosto da arte da revista dos alunos. Olha lá, ó. Rumo à Terra Prometida, lição 2. Vou fazer mais rapidinho. Na contracapa tem todas as lições. Vê por ali, se você consegue ler. Tá. Acho que funciona melhor. Beleza. Ó, vou ler uma por um, tá bom para vocês? Essa revista é até a lição de número 13. O primeiro que a gente vai falar hoje é Conhecendo os Livros Históricos. Lição 2, Rumo à Terra Prometida. Lição 3, O Início da Apostasia de Israel. Lição 4, Uma Moabita que atraiu a atenção de Deus. Lição 5, Um Coração Agradável a Deus. Lição 6, Das Pastagens para o Palácio. Lição 7, Um Reino que se Dividiu. Lição 8, As Reformas de Ezequias e Josias. Lição 9, A Queda do Reino do Norte. Lição 10, O Declínio de Judá. Lição 11, O Retorno do Cativeiro. Lição 12, Esther, uma Mulher Notável. E lição 13, Lições dos Livros Históricos. É isso. Show. Passando aí rapidamente por todo esse trimestre. Ó, a Patrícia comentou que também tá sem revista. Então, gente, essa semana a gente vai fazer o possível para que vocês tenham base para poder dar aula domingo. Então, teve até uma outra apoiadora que entrou em contato comigo que também tá sem revista e eu falei que eu mesma só tenho foto da revista, né? Porque da revista do Rômulo. O Rômulo fica com a revista e eu fico com um tablet. Mas eu também só tenho a foto. Então, gente, me procurem que a gente vai tentar dar um jeito para que vocês consigam dar aula. E aí, é isso. Esse primeiro contato, esses primeiros avisos, é isso. Queria dar uma ênfase também aos nossos apoiadores que continuam conosco. Infelizmente, não vou conseguir trazer os nomes, porque o site está reformulando. Tem algumas pessoas que estão com o pagamento talvez atrasado ou esqueceram de fazer o boleto, então ele está reformulando a lista. Mas, enfim, na próxima aula eu já consigo trazer todos os nomes direitinho. E talvez, ao invés de ficar falando, eu coloque no slide, né? Que aí talvez a gente perde menos tempo. Mas aí, muito obrigada aos nossos apoiadores. O apoio de vocês tem sido fundamental. É muito gostoso preparar o material, entregar e receber o feedback de vocês, que realmente está dando certo, está funcionando. E nesse trimestre, eu vou dar aula pessoalmente, que é o diferencial. E aí eu mesma vou ver se o meu material funciona. Eu vou testar meu material e volto aqui e conto para vocês como que está acontecendo. E, com relação a isso, nós temos... Deixa eu ver se já é o próximo slide. Não estou nem passando o slide. Com relação a isso, nós temos um novo quadro no canal. O nome desse quadro é Professores em Movimento. Infelizmente, a gente não tem um mecanismo de dar zoom, né? Mas essa pessoa que vocês estão vendo no vídeo, essa professora, é a professora que nós chamamos, né, de Sossô. A Solange, ela mandou essas fotos pra gente, que foi uma atividade final que ela fez na revista Batalha Espiritual. Você tem essa revista ainda, Romulo? Não, né? Tenho. Foi a revista que... Mostra aí. Foi a revista que o Rômulo gravou com o Lucas. E aí, como forma de trazer uma dinâmica, ela fez com que os alunos se fantasiassem, né? Botassem todos os aparatos que tivessem a ver com batalha espiritual. Ali a revista, gente. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Foi sobre essa... Foi o terceiro trimestre, né? Se eu não me engano. Acho que foi. Deixa eu ver. Acho que foi. Terceiro trimestre. O Rômulo gravou com o Lucas e a Sossô trouxe essa dinâmica para os alunos. Esse trimestre que passou também, ela trouxe outra dinâmica, mas não conseguiu aplicar. Terceiro trimestre, foi uma antes da gente gravar. Então, foi essa aí mesmo. E aí ela fez essa dinâmica no trimestre passado, ela não conseguiu aplicar ainda, mas vai me mandar. E aí, gente, vai ficar em aberto para vocês.
sempre que vocês fizerem uma atividade diferente na aula de vocês, me mandem. Eu tô no grupo do WhatsApp, acha lá meu contato. Me manda que a gente toda semana vai passar aqui para vocês o que vocês têm feito na sala de aula. E não só isso, não só dinâmica ou atividades, mas também foto da classe de vocês. Lembre sempre de tirar uma fotinha mostrando, ó, essa aqui é a minha classe, o nome da minha classe e como é que foi. Deixa um breve feedback, né? Então a gente vai estar mostrando aqui para vocês toda semana, se tiver material, né? Se não tiver, eu tiro foto da minha e posto também, só pra gente não ficar sem nada. Mas aí, gente, eu trouxe esse quadro para mostrar a importância de ter uma aula dinâmica. Como vocês podem ver, né? Ela fez com que os alunos confeccionassem armadura, capacete, tudo que tivesse a ver com a batalha espiritual e o que os meninos abordaram com vocês nessa revista. Então, acho que foi muito criativo e acho legal compartilhar para vocês que, né, ajudam outros professores a ter ideias. Então, aqui é como eu sempre falo, é a sala dos professores. A gente está aqui mesmo para compartilhar nossas dicas e tentar pensar algo que seja que engajem os alunos, né? Então, eu vou deixar esse quadro aqui para vocês. Na próxima semana, se você tiver feito alguma coisa essa semana, mesmo que você esteja sem revista, pensou em algo, me manda no WhatsApp, na próxima semana vai estar aparecendo para você. Agora é a parte mais legal da live, só que não, né? É uma parte muito importante, mas não é a mais importante, que é o sorteio, que tanto prometemos e agora chegou. Gente, sorteio. Bate palma, bate palma. Sorteio. Vocês lembram qual foi o motivo desse sorteio? Relembra aí, Romulo. O motivo do sorteio? Sim, por que a gente resolveu fazer um sorteio? Qual era a nossa meta? A nossa meta... calma aí. Você não foi combinado. A meta... Bem, calma aí. Meta de quê? De like por vídeo, de visualização? Tô falando de... Por que a gente decidiu fazer esse sorteio? Qual foi a nossa primeira meta do ano passado, do trimestre passado? Ah, tá. O primeiro vídeo bateu 1000 visualizações e 100 likes. Isso aí. Bateu. E nós batemos muito mais, né? Bateu acho que 1 milhão... milhão... Bateu 1.200, 1.300, quase por aí, isso, né? Por aí. E aí, nós ficamos de fazer um sorteio para vocês. E esse sorteio vai sair agora. Eu acho que essa semana a gente consegue resolver isso. Vai ser um sorteio de um curso, né? De professores de escola dominical. Gente, esse sorteio, eu acho que a gente foi pensando sobre o que sortear. E acho que esse prêmio, eu acho que é o mais proveitoso para os professores. Então, nós estaremos sorteando um curso de professores de escola dominical. Curso totalmente online, gente. Você vai fazer da sua casa, vai aprender e vai dar tudo certo. Como vai funcionar? Nós vamos abrir, se você não está com o grupo no WhatsApp, infelizmente você não vai conseguir participar, então entra aqui embaixo, participa do grupo, que esse sorteio vai acontecer, né, por lá. Então entra no WhatsApp e fique atento, porque nessa semana ainda nós iremos abrir o grupo e colocar uma listinha, e aí você coloca o seu nome, e no final, em cada número, né, e no final, talvez na próxima live a gente consiga fazer, talvez ao vivo mesmo, né, esse sorteio, e aí o ganhador vai ganhar esse curso de professor de escola dominical. Gente, comenta aí também, se vocês querem ganhar. Não, a gente não pode. Que pena. Lembrando que o curso aí é do pastor, né, do seu pai, fala aí. O quê? Não ouvi. O curso é do pastor Júlio, né? Isso mesmo. Esse curso, gente, ele é feito pelo Hotmart, né? Um curso do dono do canal, Boa Semente, né? Então, é um curso muito procurado, tem excelente classificação, e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Então, outra questão, falando nele, né? Ele falou que quando a gente quiser, a gente pode trazer ele para o canal. Como o tema da revista é livros históricos, a gente pode pegar um tema que a gente achar meio difícil, ou que achar que a gente precisa dele, a gente chama e ele vai participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Porque sempre que ele aparece aqui, nos comentários, vocês, né, identificam logo. Então, vai ser legal que isso aconteça também. Enfim, o curso é esse, e se você quiser participar, basta entrar no grupo do WhatsApp, link aqui embaixo, link não, né, o número, você entra em contato, pede para entrar no grupo, que aí você vai estar participando desse sorteio. Ó, a Sossô comentou, tô emocionada. O nome da classe dela é Êxodo, a Sossô estava passando aqui, né, no nosso grupo. E aí é muito importante que vocês participem. E aí eu acho que é isso, né, falando sobre tudo, Romulo? Eu acho que foi tudo. E sim, né? Isso aí, então meta de like isso aí também? Aproveitar que é a primeira meta, edição. joga a meta.
1000 visualizações e 100 likes. Mesma meta. Show, acho que a gente bate. E aí, no próximo trimestre, a gente sorteia algo referente a esse trimestre, né? Isso aí. Isso aí, vamos lá. Lição 1. Mostra a revista de novo. Lição 1, conhecendo os livros históricos. E aí, como eu disse no início da live, gente, a gente tentou botar no slide todos os pontos possíveis para que vocês, né, que estão sem revista, consigam acompanhar a aula e dar aula também no domingo. Então, vamos lá. Lição 1, conhecendo os livros históricos. E aqui, nesse 1, 2 e 3, são os tópicos da revista, dessa lição em específico. A história do povo de Deus, a importância da obediência e a soberania de Deus. Então, anota também, se você também tiver sem revista, anota que é importante. Bora? Bora lá. Dando uma sugestão, que eu não sei, né, eu fazia isso quando eu estava sem revista. Eu dava um Google na revista e às vezes eu conseguia ver no Google. Então, tá aí uma sugestão para você que talvez está sem a revista. Ainda não saiu, pesquisei também. Pesquisou? Não, nada. Vamos lá, então ore aí, galera. Ora para até domingo já ter saído no Google, porque por enquanto, então, nem no Google tem. Mas enfim, né? Caso você não tenha as ferramentas aí, pega os slides, tá aí muito importante você fazer parte aí, né, do canal, para você pegar os slides e usar na sua sala de aula, já que você não tem revista. Então tá aí o Boa Semente sempre ajudando a galera aí. Então vamos lá. Vou lendo então, cada um, né, já que não tem... Qual é o próximo slide? Esse aqui. Versículo do dia, verdade aplicada, momento de oração. Ah, então tá. Não, então tá bem completinho. Vamos lá, então. Lição 1, posso começar? Pode. Lição 1, conhecendo os livros históricos. O texto de referência está lá em Deuteronômio 9, do 1 até o verso de número 4. Versículo do dia, acompanha no slide, né? Já que vocês estão sem revista, acompanha no slide. E tá bem completinho para vocês acompanharem com a gente. Versículo do dia, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Está lá em Josué 21, 45. Verdade aplicada. Os livros históricos são fundamentais para que tenhamos um entendimento acerca do relacionamento divino com o povo da aliança, né? O povo de Deus. Objetivos da lição, né? Vamos lá, momento de oração que está nesse slide aí também, que a gente faz no final. Para você que é novo, está chegando aqui no canal agora, nós não fazemos o momento de oração no início, a gente faz no final para consolidar toda a lição que a gente já tenha passado para vocês. O momento de oração diz, oremos para que tenhamos uma postura de obediência e humildade diante do poderio de Deus. Amém. Objetivos da lição, esse slide ficou maneiro, eu gostei disso daí. Objetivos da lição, conhecer a estrutura literária dos livros históricos, destacar os principais elementos abordados nos livros históricos e compreender a soberania de Deus na história de Israel. Tá aí os 3 objetivos. Quando você terminar a sua lição, você tem que voltar nessa parte, ler e ver se todos esses pontos que a lição passou ficou bem objetivo e que sua lição, seus alunos possam ter entendido todos esses objetivos. É muito importante isso, né? É isso, né? Então vamos para a introdução. Vou ler um pouquinho da introdução, depois a gente começa com uma aula mais fluida. Oi? Ih, gente, a internet começou a cair. Isso, você está meio picotando. Voltou? Para mim tá ao vivo aqui. Mas voltou? Eu voltei? Voltou, só não tá uma imagem muito boa, mas voltou. Ah, tá. Deve ser a internet. Deve ser a internet, mas eu só ia lembrá-lo do ponto-chave. Isso aí, ponto-chave. Eu vou ler a introdução agora, e depois a gente fala do ponto-chave. Introdução. Os livros históricos é formado por uma coletânea de 12 livros, de Josué a Esther, que contam a história de Israel desde a conquista de Canaã até a restauração após o cativeiro babilônico. Então a gente vai falar sobre 12 livros diretamente, história de 12 livros, falando desde Josué, né, quem sucedeu Moisés, até o livro de Esther, para que a gente possa entender todo esse contexto dos livros históricos. E o ponto-chave, né, muito bem mencionado, diz assim, a fé permitiu Israel... Aí, o ponto-chave, legal. A fé permitiu Israel experimentar o cuidado de Deus nos altos e baixos de sua trajetória. Legal. Então, é muito importante para que a gente possa nortear. Esse é o contexto dessa primeira lição. Para você que está novo aí no canal, a gente vai agora destrinchar um pouquinho para ajudar você, professor,
a trazer uma boa aula no domingo, ou seja, qualquer outro dia que fosse escola dominical, né, sua escola, né, na verdade, para que você possa trazer um bom ensino para os seus alunos. Lembrando, antes da gente começar, que aquilo que a gente fala aqui é o nosso entendimento, aquilo que a gente extraiu da revista. Você fica livre a falar para os seus alunos aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que você olhou e teve algo a mais que você poderia complementar, complemente, é muito importante. A gente não quer que você simplesmente pegue o nosso vídeo e repasse igualmente. Não, fale do jeito que eles entendam, você conhece seus alunos, você conhece seus liderados, então você vai saber a melhor forma de falar com cada um deles. Então, é um auxílio, e não para você copiar totalmente o vídeo. Mas os pontos que você achar interessante, fale com a gente aqui, comente nos comentários aqui, para a gente saber se a gente esqueceu alguma coisa, ou se faltou alguma coisa, ou se a aula, né, está bem completinha. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, 20 minutos já, vamos começar a revista. Tópico 1 vai dizer a história do povo de Deus. Vou ler 1 e depois no 1.1 eu já começo a falar um pouco mais fluido, tá bom? A história do povo de Deus. A coletânea dos livros históricos compreende um período de centenas de anos, revelando uma nova fase na relação de Deus com o antigo Israel. E agora a gente entra no tópico 1.1. Um novo líder para Israel. Nesse tópico vai falar diretamente sobre quando Josué é escolhido para suceder Moisés. E a gente já tem que botar aqui um ponto muito interessante. Suceder Moisés já era algo muito complicado, sabe? Vai dizer em Deuteronômio 34:10, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum a quem o Senhor conheceu face a face, ou algumas outras versões vai dizer cara a cara. Ou seja, suceder Moisés era algo já muito complicado. Então Josué, ele entra na história para ser realmente esse homem. Moisés não adentrou a terra prometida, né? Mas Josué adentrou para guerrear contra as nações. Por isso que vai falar que ele vai ter que montar um exército, porque Israel vai agora precisar ser um exército para guerrear contra as nações que estavam dentro ali daquela terra. Vamos fazer um contexto aqui antes. Josué, ele não aparece na história, jogado na história, simplesmente Moisés morreu, né, naquele momento, Josué entrou, vai ser agora o líder do povo. Não foi assim, não foi algo tão imediato. Você vai entender na história, a primeira aparição de Josué vai estar lá quando Moisés escolhe 12 espias para adentrar na terra de Israel. Quando ele escolhe 12 espias, dentre eles Josué e Caleb, que foram os dois únicos que entraram, né, adentraram na terra de Canaã depois do período de 40 anos no deserto. Então os outros 10, né, voltam com uma notícia ruim, falando, tem gigantes na terra, vai ser difícil a gente guerrear contra eles. E apenas Josué e Caleb falam, não, se Deus nos deu, vamos lá, vamos guerrear, vamos batalhar. Não importa que tem os filhos de Anak lá, não importa que tem homens de grande estatura. Se Deus nos deu, vamos lá, né, vamos guerrear. Mas infelizmente o povo, né, vai como a maioria, e isso dificulta um pouco. Minha internet caiu? Eu tô caindo aqui ou não? Ficou escura a minha tela. Beleza. Não, foi normal. Então, esses 12 homens, né? 2 voltam com uma notícia boa, Josué e Caleb, para adentrar a terra, e apenas... Nossa, para mim tá muito lento, tá? Eu tô lento na tela. Não sei se tá para cima todo mundo. Comenta aí, galera. Mas volta normal. Tá bom. Então, esses 10 homens voltam com uma notícia ruim, o povo decide acreditar nos 10 homens, né? Que era a maioria, né? É assim até hoje, assim como a gente vive num Estado democrático, é assim até hoje. E eles vão com a maioria e isso tudo acontece, né? Eles não adentram na Terra Prometida, não haveria esse período de 40 anos. O período de 40 anos foi para aquela geração que adentrou a Terra, que não decidiu guerrear, né, contra aqueles gigantes que estavam na Terra, passasse essa geração e uma nova geração entrasse. Por isso que apenas Josué e Caleb dessa antiga geração adentrou na Terra Prometida. Eu só estou te dizendo que, primeiro contexto aqui, primeiro ponto a se colocar, é que ninguém entra na história do nada. Josué não foi lançado na história do nada. Tudo se há um contexto, tudo se tem um início. Para onde a gente começa, tudo tem um começo. É isso que eu quero botar o ponto crucial. Josué não é introduzido na história do nada, ele começa ali, você vai ver que ele estava junto com Moisés, ele aprendia com Moisés, ele estava ali demonstrando o povo com Moisés, e a partir do momento que Moisés faltou no sentido de que ele deveria morrer, Josué assume. Então tá aí. Para tudo na nossa vida há um tempo de preparação. Não queira apenas agarrar as coisas do nada, porque não vai dar certo. Se prepare para que um dia, quando Deus te colocar numa posição talvez de autoridade ou de liderança, você seja capaz de
de fazer bem feito, né? Então esse é o primeiro ponto, Josué, né? Então vamos lá. Sob a sua liderança de Josué, Israel se tornaria um exército vitorioso. É importante a gente salientar aqui que, né, quando Josué entra na história, era para realmente fazer com que o povo de Israel guerreasse contra as nações que estavam na terra. Então você vai ver em alguns momentos Israel guerreando para realmente completar toda a terra. Se eu não me engano, ali em Josué 13, vai dizer que Josué, né, nos seus últimos momentos de vida, ele veio a falecer, mas ele não vai dizer que, no próprio livro vai dizer assim, mas ainda faltou muitíssima terra para possuir. Então, ou seja, Josué ele cumpriu, mas ele não conseguiu ainda guerrear com todos os demais reis da terra e realmente adentrar, né, e guerrear com todo aquele povo de Canaã para que eles fizessem parte de toda aquela terra. Mas, enfim, isso é um contexto que a gente deixa um pouquinho mais para depois. Só para você entender que Josué foi colocado na história e ele foi para ser um homem de guerra, para realmente fazer com que Israel guerreasse contra as nações que estavam naquela terra. Beleza, vamos continuar. A história das conquistas, estou lendo um pouquinho da lição. A história das conquistas de Josué, introduzindo Israel na Terra Prometida, dá início à seção de livros históricos da Bíblia. Finalzinho do tópico 1.1 vai dizer assim, na sequência encontramos os livros de Juízes, Samuel e Reis, que abordam o tempo dos juízes, o estabelecimento da monarquia, Reino Unido e divisão do reino, além dos graves pecados de Israel que resultou em exílio. Então aqui nesse finalzinho, basicamente o finalzinho do livro de Josué, que vai falar sobre a divisão das terras, né, e tudo mais, e também essa sequência desses 3 livros, Josué, Samuel e Reis. O livro de Reis, que você sabe muito bem, né, também dos profetas ali, é quando Deus ele colocava, né, alguém para fazer ele na terra, dos profetas, e você vai ver sempre o povo caindo em idolatria várias vezes. Então a gente critica muito o povo de Israel, eu imagino que você lendo aí, se você lê o livro de Reis, ali passando por todos, né, você vai ver que toda hora o povo estava indo bem, em algum momento trocava ali a monarquia, aí vinha um rei que não fazia muito bem as coisas, e aí o povo caía em pecado de novo, via o julgamento de Deus sobre o povo. Então, assim, parece que o povo de Israel era um povo que sempre estava tentando fazer, mas em algum momento eles erravam, e aí vinha a condenação de Deus sobre aquele povo. Então você vai ver, se você ler, eu imagino que você passeando ali por esses livros, você vai sentir um tremendo desgosto pelo povo de Israel, que você vai olhar e você vai falar assim, poxa, como é que Israel, com tudo que Deus já havia feito sobre eles, libertado eles ali do Egito, tirado eles daquele momento ali de aflição, carregado eles por 40 anos sobre o deserto, e mesmo assim esse povo continua murmurando e continua falhando. E aí a gente entra com, mais uma vez, uma aplicação prática. O povo de Israel é basicamente o retrato da nossa sociedade. Nós somos o povo de Israel hoje. Deus ele continua fazendo por nós e nós continuamos sendo o povo que critica, um povo que nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz. Então, quando você lê o livro, passear por esses livros aí, o livro de Juízes, de Samuel e de Reis, entenda que o povo de Israel é um retrato meu e seu. Nós estamos aí introduzidos e você vai poder entender sobre isso. Então, passe isso para os seus alunos. Eu sei que é um conteúdo bem massivo, assim, nesse tópico 1, mas fale da importância de Josué, de ter sucedido Moisés, que ele não entrou do nada na história. Fale da importância que ele deveria ser um homem de guerra para guerrear contra os povos que estavam ali na terra de Canaã. E fale um pouquinho desses 3 livros que vai suceder o livro de Moisés, que vai vir depois, né, do livro de Josué, perdão, falando sobre o povo de Israel que volta e meia falhava com o Senhor. Só que o povo de Israel é um retrato meu e seu. E isso aí, gente, só lendo um pouquinho para você conseguir dar um resumo legal com seus alunos. Mas, basicamente, o tópico 1.1 é isso, né? Tá explicando, assim como a gente vai falar sobre os demais, durante toda essa lição, que é um resumo dos que são os livros históricos, para depois a gente começar a falar sobre cada um deles. É isso? Ficou um pouquinho difícil de entender? Me dá um feedback aí. O que você achou? Não, foi legal, foi legal. Eu ia comentar lá no início, né, que, para mim, o Antigo Testamento ele é um pouco nebuloso, porque não é algo que eu estudei tanto. Geralmente, quando a gente pega a Bíblia para estudar, a gente ou começa por Apocalipse, que é o que eu fiz, que não deve ser feito, ou então fica ali nos evangelhos e tudo mais. É tudo muito mais light do que pegar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é muito denso, requer muita atenção
E aí eu queria comentar era isso, que vai ser um trimestre bem legal, porque eu vou começar a estudar de fato o Antigo Testamento, que é algo que eu não tinha tanto costume. E aí eu não sei como é que era para você, se você já tinha costume de estudar o Antigo Testamento dessa forma, porque você demonstra, de fato, um vasto conhecimento, né? E aí eu ia te perguntar isso, como é que você vai, como é que você vê essa revista, o que você está projetando, né, para esse trimestre? Então, vamos lá. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu peguei, né, a primeira vez que eu li direto, eu li realmente uma ordem não cronológica, porque Gênesis e Apocalipse não é uma ordem cronológica, mas basicamente é a ordem dos livros que estão ali. Então, é interessante essa leitura de Gênesis e Apocalipse, né? Se eu pudesse dar uma sugestão aos professores, é interessante porque você já conhece a história de Jesus, eu imagino que você já conheça, né? Se você está nessa posição, talvez, de líder, ou se você é um novo aluno aí, eu imagino que você já conhece a história de Jesus, tá aí. Isso também, você pode ler na Bíblia, também tem vários filmes que retratam, enfim. Só que para tudo que está acontecendo no Novo Testamento, tem a sombra do Antigo Testamento. Então, assim, tudo se reflete. Você vai ver que Cristo veio para cumprir aquilo que já foi falado dele. Quando você pega Isaías, que é um livro do Antigo Testamento, Isaías descreve a morte de Cristo com uma exatidão incrível, sabe? Isaías 53 vai dizer que ele foi o homem do qual as pessoas desviavam o rosto, e ele foi moído pelas nossas transgressões, ele morreu em nosso favor, e isso era Isaías falando antes da crucificação. Então, assim, para você que gosta do Novo Testamento, é importante. Se eu pudesse dar uma sugestão, comece pelo Novo Testamento, o livro de Marcos, Mateus ali, os Evangelhos, segue o Novo Testamento, depois volta no Antigo, mas leia também o Antigo Testamento, é muito importante para que você, quando algum aluno te perguntar alguma coisa, que querendo ou não, o Antigo Testamento é um pouco de mais difícil compreensão, para que você tenha uma resposta para dar para eles, né? É muito importante. A gente vai passear por aqui, por exemplo, sobre a aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus fez com Abraão, muito antes de Moisés e Josué. Então, assim, é muito importante que você leia a Bíblia num contexto inteiro. Uma sugestão, leia os Novos Testamentos, o Novo Testamento, dos evangelhos até o final ali, até Apocalipse, mas volte no Antigo Testamento, gente. Não negligencie o Antigo Testamento. Não ache que aquilo dali é uma coisa que passou e que não vai voltar. Não, porque muitas das coisas que Jesus falava, Jesus era o primeiro a falar, ele fundamentava no Antigo Testamento. Então você vai ver que tudo estava direcionado para ele, e a partir do momento que ele veio, ele mostra o Antigo Testamento. Então, assim, para mim, eu sempre gostei muito do Antigo Testamento. Eu acho muito importante quando você pega ali a queda do homem, ali em Gênesis, e você vai passando, você vai vendo a destruição que aconteceu, Noé, né, o tempo que veio o dilúvio e tudo mais, assim, é tudo um contexto muito interessante para que você entenda o Novo Testamento. Então, para mim, é muito prazeroso, né, passar pelos livros históricos aqui. Claro que é um pouquinho mais difícil de explicar, por isso que às vezes eu falo, não sei se dá para entender muito bem, ou se eu falo muito, muito rápido assim, se dá para entender, mas o Antigo Testamento é um vulto muito importante para o Novo, né? É uma sombra para o Novo Testamento. Então, enfim, não negligencie o Antigo Testamento. Muito importante. Muito importante, porque eu já tentei começar a fazer essa leitura completa da Bíblia, mas eu sentia dificuldade, de fato, no Antigo Testamento. Requer muita atenção e eu acho que fica como meta, gente, para esse ano aí, começar uma leitura. E conforme vai lendo, você vai fazendo anotação referente à revista, porque a revista ela vai ajudar muito nisso. E eu gostaria de frisar também a questão de quais são esses livros históricos. A gente está falando aqui livros históricos, mas aqui no slide está todos eles, né? Lá no início, na introdução diz que são 12 livros, e aqui eu coloquei para vocês, que vai de Josué até Esther. Tá tudo aí, tudo discriminado no slide, para quem não tem, né? Conforme a gente vem falando. E aí, gente, frise isso em todas as aulas. O que vai ficar dessa revista pode ser que o aluno se perca em algum momento, mas o que tem que ficar é quais são esses livros históricos, porque isso sempre costuma cair nessas dinâmicas que acontecem, nessas gincanas, e aí se o aluno sair sabendo quais são os livros históricos, eu acho que já vai ser um grande ganho para nós professores. Então, frise isso com os seus alunos. Aí eu ia falar isso antes, mas acabou se perdendo, né? Mas voltando aqui, antes de eu falar o que eu tenho que falar sobre liderança, a Sossô, ela comentou, né? Ela falou aqui, ó, Rômulo, sobre a morte de Josué, tá no capítulo 24 e 29. Ela falou, acho que era na parte que você estava falando sobre isso, né? Então, isso, legal aí. Aí, legal. É quando... Legal, show de bola. Então, dá uma pesquisada. Livro de Josué, tá vendo? Capítulo 24 e 29. E aí vai falar diretamente sobre isso também, ó.
próximo da morte de Josué e tudo mais. Deixa eu pegar aqui rapidinho, segura aí. Vai lá, pega lá. Gente, é muito importante que vocês comentem a referência também. Porque quando vocês comentam, eu passo no vídeo e fica gravado para quem for assistir depois da live. Então, muito legal comentar, gente. Comentar aí a referência. O que vocês acham pertinente para passar aqui no vídeo. É muito importante. Vamos buscar a Bíblia. E aí a gente vai comentar aqui também. Achou? Calma aí. Se não achar, eu tenho a minha aqui também. Aqui, achei. Josué 13, vamos dar um plano de fundo. Fala sobre Josué já idoso. Só para... Tem como botar a referênciazinha aí? Vale a pena a gente falar? Porque tudo, gente, para que a gente faça uma lição rica, é importante que você entenda esses contextos. Aqui, ó, Josué 13. 13:1. Vou ler para facilitar. Vai dizer assim, ó. A terra ainda por conquistar. Josué 13. Versículo 1. Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muitíssima terra para ser conquistada. E é quando ele fala que Josué, né, diretamente, ele recebeu uma missão da parte de Deus, como eu falei. Ele deveria ser um homem para guerrear, né? E você vai ver que ele não consegue matar todos os reis da terra, né? Conquistar toda aquela terra. Então aqui você vê que ele já está no final da sua vida e mesmo assim ele não conseguiu completar. Isso aí dá uma pregação, isso aí dá algo para se comentar depois. Mas é basicamente, ele recebe uma missão da parte de Deus e você vai ver que ele cumpre até um certo ponto, mas infelizmente ele não consegue completar toda a sua missão. E isso, gente, implica diretamente, né? Aí depois a gente vai ter a morte dele, ali no capítulo 24, que a Sossô comentou. Mas é muito importante que você entenda isso, porque justamente esses reis que ele não guerreou e ele não conseguiu dizimar da terra, é justamente em algum momento a população de Israel começa os homens, né? Os homens de Israel começam a se relacionar com as filhas dos homens de outras terras e tudo mais, e aí dá a mistura da terra. E você vai saber muito bem, a gente vai comentar sobre isso aqui também, em uma dos tópicos, que o povo não poderia haver mistura. O povo de Deus era um povo separado. E quando isso acontece, você vai ver que muitas coisas vão descendendo disso, a idolatria do povo, e aí Israel começa a cair em idolatria, deixar de adorar apenas o Deus, né, o Deus de Israel, mas começa a adorar outros deuses. Então você vai ver, é muito importante que você entenda isso no Antigo Testamento, porque tudo que há, né, todo pontinho ali que talvez você achou, isso aqui não completou muito bem, em algum momento vai ter uma consequência. Então o Antigo Testamento é muito sobre isso. O povo tinha que completar tudo aquilo que Deus pré-ordenou para eles, porque se não completasse, em algum momento eles iam pagar por aquilo. E você vai ver bastante isso nessa lição. Mas enfim, só dando um plano de fundo aí, e é muito importante que você passe isso para os seus alunos. Ele vai ver o seu conhecimento e eles vão embarcar nessa história junto com vocês. É muito importante que vocês passem isso para eles. É isso, a gente falou pra caramba, né, no tópico 1.1. Eu achei legal a referência que você trouxe também, de Josué 13, que começa assim, Josué, na minha versão, né, NVT. Josué já era idoso, quando o Senhor lhe disse, você está envelhecendo e ainda há muita terra para ser conquistada. Eu achei interessante trazer que ele já era idoso, porque quando ele assume a liderança, ele já tinha 85 anos. Então, assim, nesse momento, que ainda tinha muita terra para conquistar, ele era idoso, então, assim, gente, é engraçado, né, quando a gente olha a idade que as pessoas, né, viviam antigamente. Então, achei interessante trazer essa passagem justamente por isso também. Mas aí você já trouxe 1.2, só para relembrar. Não, ainda não falei não, ainda vou falar agora. Então, mas seria a fidelidade de Deus, né? A gente vai falando basicamente sobre isso. A lição toda ela vai falar sobre isso e a infidelidade, o povo de Israel, a questão da aliança. Eu acho que o papo da aliança também vai ser bem legal. Mas, rapidamente, sobre isso de liderança, eu queria trazer a importância de um líder escolhido por Deus. Josué foi escolhido por Deus também. E aí isso trouxe diversas implicações boas para aquele povo. E aí a Bíblia vai dizer, e pesquisas também vão apontar, que ele era um excelente líder militar. E a revista também está falando sobre isso. E aí ele tinha, né, um exército vitorioso. Então é isso, a importância de ter um líder designado por Deus. Isso traz bênçãos, enfim. Às vezes a gente olha para alguma pessoa e pensa, poxa, ela daria um bom líder, uma boa líder, mas se não for a direção de Deus, se não foi Deus que chamou, vai dar ruim. Então, né, rapidamente sobre isso, pode passar para 1.2, senão não vai dar tempo. Isso aí, gente, vamos lá então. Mas muito proveitoso isso aí que você falou. Mas vamos lá. Fidelidade divina. Aqui nesse tópico vai falar sobre como Deus é justo,
né? E você vai ver que diretamente dos frutos de Deus é a sua justiça. E ele cumpre, se Deus falou, ele vai cumprir. Então é muito importante que você entenda isso. Não vou ler o tópico todo, senão a gente vai perder muito tempo. Mas tem uma parte que vai falar assim, no segundo ponto. Deus se revela como aquele que cumpre o que prometeu, mesmo que as promessas tenham sido feitas às gerações anteriores. E aqui é basicamente um reflexo, né? Vou terminar de ler aqui o tópico. Vai dizer assim, ó. O livro de Josué é o primeiro a fazer uma conexão com a antiga promessa de Deus feita a Abraão, de que o povo tomaria posse da terra prometida. Gente, vamos lá. Tudo que eu estou te falando, né? O Antigo Testamento é assim. Você tem que ler desde o início ali para você entender. Que promessa é essa? Né? Isso aí que Deus está cumprindo em Josué, aquilo que ele prometeu a Abraão. Quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, ele fala, ó, vou fazer de você uma grande nação, seus descendentes vão ser mais numerosos do que a areia do mar, né? mais numerosos do que as estrelas do céu. Então, o seu povo, eu vou tirar daqui, mas um dia você vai voltar para essa terra e você vai possuir essa terra. E Deus dá Deus, ele coloca isso em Abraão, né? Essa promessa em Abraão. Você vai ver que tem a primeira aliança, que foi aquilo da circuncisão. Não vou perder tempo falando sobre isso, mas a gente já falou bastante sobre a lição passada, da circuncisão, de Deus ter um povo para si, e quando Cristo vem, agora não é mais o povo de Deus, e sim todos aqueles que reconhecem a morte de Cristo e decidem viver por isso. Mas vamos lá, Antigo Testamento. Antigo Testamento, Deus escolhe Abraão e fala e coloca uma aliança sobre ele, promete algo para ele, de que os descendentes dele seriam numerosos. E você sabe bem da história, Sara era estéril, então como é que Abraão teria um filho para que a sua descendência fosse tão numerosa? E aí você vai entender que Abraão já com 100 anos, Sara com 90, né? Deus muda o nome deles, coloca Sara para gerar. Nesse meio tempo, Abraão se relaciona com Agar, Ismael nasce, ele acha que o filho da promessa ia ser Ismael, fala, a bênção do Senhor está contigo, mas não era Ismael, o filho da promessa era Isaac, era para ser filho de Sara, Sara tem o filho, Isaac nasce, aí depois Isaac, Raquel, e aí a gente vai continuando a história, Isaac e Rebeca, e aí a gente vai continuando a história, até chegar nas 12 tribos, né, até chegar ali em Josué, que a gente está comentando sobre isso. Enfim, Deus, ele é um Deus de promessas. Tudo aquilo que ele cumpre, ele fala, ele cumpre. Então, aquilo que ele botou no coração de Abraão foi reverberado para as próximas gerações. Quando Josué vem para guerrear, era basicamente ele guerreando, sim, as dificuldades ali de guerrear com o povo de Israel para ser um exército vitorioso, mas era de início um andamento e uma promessa que Deus tinha feito a Abraão há muito tempo atrás, séculos atrás. Então, você vê Deus, que é um Deus que não se esquece das suas promessas. Se Deus ele falou algo na sua vida, fale isso para os seus alunos, é muito importante, trazendo agora para a nossa realidade. Se Deus ele prometeu algo para alguém, ele vai cumprir. A gente estava falando aqui, né, na lição anterior, a gente falou das bênçãos que Deus nos deu, e assim, Deus já tinha nos prometido, e Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou. Então, esse Deus, ele continua sendo vivo, ele continua sendo atual. Deus, ele não é um Deus de longe, não é um Deus que te enxerga de longe e acha que em algum momento ele deve interferir. Não, Deus, ele está sempre, a todo momento, ao nosso lado. Então, em cada escolha que você fizer, em cada caminho que você venha tomar, tudo é na permissão de Deus e você precisa consultar Deus a todo momento. Então, assim, Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. A minha palavra, ela pode ser falha. Eu posso te prometer algo e amanhã falhar com você, mas Deus, ele não falha. Se Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele fez isso na vida de Abraão. Abraão não estava mais vivo para ver as promessas se cumprindo. Moisés também já não estava, porque quando Josué guerreia, né, na terra prometida, ele também já não estava mais ali, mas os frutos que ele falou para gerações passadas, ele continua cumprindo nas gerações atuais. Então é muito importante. Minha tela congelou, não congelou? Congelou. Então, assim, será que é a minha internet? Tá congelada ainda, mas sua voz tá normal. Ih, gente, olha a minha cara ainda, poxa. Boto na... Acho que eu vou botar nos dados móveis para ver se vai voltar. Vê aí. Congelou legal mesmo. Congelou, parou. Botar aqui só nos dados móveis. Entra e sai de novo. Voltei, não? Não? Voltei. Foi não? Voltou. Voltei. É isso, gente. Finalizando. Deus, ele é um Deus que
promete e cumpre. Então a fidelidade dele está nele mesmo, de se cumprir, e ele não é homem, né, para que fale conosco. Se ele prometeu, ele vai cumprir, tanto que ele fez lá nas gerações passadas, quanto que ele continua fazendo hoje. Então a aliança que Deus fez contigo, ele continua cumprindo. Nós que somos falhos o bastante para às vezes descumprir aquilo, o nosso prometido para com ele, mas ele continua sendo fiel a todo momento e continua cumprindo as suas ordenanças, né, e as suas promessas sobre a nossa vida. É isso. Finalizando o tópico 1.2, fala bastante sobre isso, a fidelidade de Deus. É isso, né? Muitas das coisas que Israel passou não foi porque Deus é mau e queria, de fato, punir. São consequências das suas próprias ações. Né? O que você falou no início da lição, que às vezes a gente critica, né, Israel, como é que pode? Os caras viram o fogo caindo, maná do céu caindo do céu e tudo. Maná do céu caindo do céu é ótimo. Maná caindo do céu e Deus agindo, a presença de Deus ali entre os homens, e ainda assim erravam, pecavam, desobedeciam, e a gente critica. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Quantas vezes a gente está ali, no mesmo erro, desobedecendo, fazendo o que não deve. Por mais que a gente esteja no tempo da graça, ainda assim a gente comete erros, e se fosse no tempo da lei, a gente teria fulminado na hora. Então, cabe essa reflexão, né? Que muitas das coisas que Israel viveu foi, de fato, pela infidelidade, e a gente também vive isso nos dias atuais. Então, os livros históricos também são extremamente atemporais, e diversos aprendizados que tem neles a gente pode aplicar no nosso tempo também. E você deu um gancho muito bom aí para o que a gente vai entrar no tópico 2 agora, que é a importância da obediência, e o tópico 1 vai falar sobre os mandamentos, né? Cumprindo os mandamentos. Aí já é um gancho muito bom aí que você deu, talvez sem perceber, mas foi bom. Vamos lá. A importância da obediência. Manifestando um alto nível de espiritualidade, os livros históricos vão além dos relatos de passado. Os fatos contados apontam para o sucesso, palavra importante, sucesso na vida com Deus para aqueles que o priorizam. Então aqui está uma fonte importante, sabe aquele versículo lá em Mateus 6, 31? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos serão acrescentados. Ou seja, priorize Deus, né? A partir do momento que você está priorizando Deus, tudo aquilo que você considera como importante é consequência do que ele vai fazer na sua vida. Então, muito importante um ponto aí da revista. 2.1 vai falar sobre o povo cumprindo os mandamentos. E basicamente esse tempo aí da lei e da graça. Se a gente pudesse falar, determinar duas coisas, né? Deus ele dá 10 mandamentos ali para Moisés, para que ele pudesse repassar ao povo. E o povo deveria cumprir aqueles 10 mandamentos. Mas você vai ver que o povo falhava em algum momento durante tudo aquilo, daqueles mandamentos que eles davam, né? E aí tinha oferta pelo pecado e tudo mais, o sacerdócio, e aí você levava uma oferta pelos pecados, ali um sangue de um animal inocente era derramado para que os seus pecados fossem perdoados, e a gente vai ver depois isso no Cordeiro Perfeito de Deus, que é Jesus, o sangue dele ele morrendo, né, um sangue inocente ali na cruz do Calvário, e basicamente aquele sangue nos remindo e tirando o pecado da humanidade. Você e eu, nós pecamos, mas nós não estamos já sujeitos, né, debaixo do poderio do pecado, porque Cristo nos libertou disso. Então, Cristo nos fez livres, né? Esse é um ponto muito importante. Mas o tempo da lei era isso, eram os mandamentos e o povo deveria cumprir. A partir do momento que o povo não cumpria, e você vai ver que o povo era miserável bastante para não cumprir, era necessário essa oferta pelo pecado e todas essas coisas. Quando Cristo vem, as coisas mudam, como eu já mencionei aqui, mas não dá para perder muito tempo nisso nessa lição. Basicamente, vai falar sobre os livros da história de Israel são vistos pelo povo de Deus como um tesouro valioso, porque a lei do Senhor tem um papel central ao longo da obra literária, seja na conquista de Canaã por Josué, no tempo na conturbação moral que se instaurou no período de Juízes, na fase do esplendor da glória de Israel como Reino Unido, no episódio da divisão da nação e na sua ida para o cativeiro, que é o cativeiro babilônio, durante 70 anos, bem como seu retorno do exílio. A honra, aí o final aqui, ponto importante para a gente só finalizar esse tópico, né, que a hora já está avançando muito, a gente já está 50 minutos, gente, vamos lá. A honra aos mandamentos do Senhor é encarada como fonte de poder, sabedoria e reconhecimento ao único Deus verdadeiro. Então aqui está muito importante, frisado, que Deus ele dá essas ordenanças para o seu povo para realmente separar o povo, para que o povo seja um povo apenas dele e não caísse na obra de idolatria e viver segundo os seus próprios desejos e vontades mediante, né, a sua carne.
Então ali você vai ver um Deus que bota a ordem, né, para o seu povo, estabelece um povo e bota a ordem para que eles cumprissem aquilo. E a partir do momento que eles cumprissem, as bênçãos de Deus estariam sobre eles. E a partir do momento que eles não cumprissem, as dificuldades, todas as pragas que vieram consequências da desobediência deles. Então aqui está um ponto muito importante. Era necessário os mandamentos para que o povo cumprisse e assim a bênção do Senhor estivesse sobre eles, porque eles estariam mostrando que ele era um povo separado. E assim também continua sendo para conosco. E a gente entra agora no 2.2. Se você quiser comentar alguma coisa, mas vai falar exatamente disso. Então vamos lá. O 2.2 vai falar exatamente sobre isso, de um povo separado, né, por Deus. E aqui, como eu falei, Deus ele dá ordenanças para esse povo, para eles cumprissem tudo aquilo que Deus ordenou, e eles se fossem realmente um povo separado das demais nações. Vamos lá. Quando Israel sai do Egito em direção a Canaã, Deus usa Moisés para instruir o povo a buscar o caminho da santidade. 2 pontos aí, né? Ou melhor, aspas aí. Santidade, muito importante. Ser santo é ser separado para o Senhor. Israel deveria andar à luz da palavra de Deus, sendo bênção para as outras nações, tomando cuidado para não fazer alianças. Estou lendo a revista, gente, para que a gente possa entender. O pessoal não está com a revista, então tem que ler. Para não fazer alianças com os povos estrangeiros, nem aderir aos seus costumes pagãos, ou seja, comportamentos pagãos. Qual eram esses comportamentos? Era aquilo que a gente já falou também em lições passadas. Os povos pagãos adoravam as divindades que não podiam fazer nada por eles. E é um momento que eles vão falar, que Deus vai confrontar eles, como é que eles poderiam servir a uma determinada escultura que não tinha olhos para ver, não tinha mãos para tocar e não podia fazer nada para com eles. Então você vai ver os demais povos, que não fosse o povo separado de Deus, o povo de Israel, adorando a deuses estranhos, deuses pagãos, que não poderiam fazer nada para com eles. Então assim você pode falar, nossa, esse povo caía em idolatria, sim, e eu e você nós caímos até hoje. Então pense também nisso, porque o povo de Israel vai ser, em algum momento, você vai ver que ele vai também cair nisso, porque justamente ele se misturou com costumes de estrangeiros. Josué não matou todos os reis da terra, e em razão disso, as suas demais gerações, o povo que veio depois, começou a fazer aliança com os estrangeiros que habitavam na terra de Canaã, e aí deu a mistura do povo. E aí tudo isso que a gente vem vendo até hoje, e naquele momento que eles passaram, é consequência de não cumprir aquilo que Deus tinha falado completamente. Então, muito importante essa ideia do povo separado de Deus. E, né, como eu falei, o povo de Israel chegou um momento de cair nisso também. E eu e você, nós podemos cair. Vou te botar um exemplo. Quando você pega o seu Instagram e fica horas no seu Instagram e não faz mais nada da sua vida, você não se relaciona com seus pais, você não se relaciona com seus grupos de amigos, mas você estaria a todo momento adorando aquela rede social. E eu não vou botar só isso não, gente. Tem muitas outras coisas. Tem gente que adora o futebol, tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora um monte de coisa. Fale isso para os seus alunos, porque às vezes eles olham e falam, então adoração é eu pegar uma escultura ali, botar, me ajoelhar e estar ali adorando. Não, idolatria está muito além disso. Idolatria está os seus pensamentos. Às vezes você pode idolatrar uma pessoa mais do que a Deus. Isso acontece, gente. Então, cuidado para não cair nisso. Traga esse assunto, como algo muito importante nos dias de hoje, né? Para que você se torne realmente uma pessoa separada por Deus, né? Para que você possa realmente cumprir aquilo que Deus tem ordenado para você. A partir do momento que outras coisas se tornam mais importantes do que o projeto de Deus para a sua vida, aí nós perdemos essa ideia da separação, porque agora você está vivendo por algo infinitamente menor ao que Deus é na sua vida. Então tome cuidado com isso. Fale isso para os seus alunos. Eu sei que essa lição está bem assim, com conteúdo muito massivo, porque basicamente é o início. Isso aí também é importante a gente frisar. Toda revista a gente tem um tempo também de se adequar ao que ela está passando. Então essa primeira lição talvez tenha pontos aqui muito, muito sortidos assim, que vai ser difícil de repassar, mas fale isso para os seus alunos. Vê os pontos importantes dos tópicos e repasse isso para eles, e a partir das próximas lições a gente começa a adentrar no ambiente da revista e vai ficando melhor. Mas basicamente é isso. Um povo separado para com Deus, um povo que não pode cair em idolatria e um povo que não foi só escolhido naquele momento, mas continua vivendo até hoje. Eu e você, nós somos um povo separado por Deus. E uma das nossas principais prioridades sejam cumprir os seus mandamentos e principalmente a santidade que nos faz separação
do demais, né? Do mundo que está fora daquilo que realmente é um povo de Deus. Então, enfim, gente, espero que consigam ter entendido o que eu tentei passar aqui. É realmente um assunto muito enxuto, mas a gente vai tentando aqui adequar ao que vale a pena ser falado, e aquilo que talvez vai ter um pouco mais de dificuldade, a gente se segura um pouco. Mas é basicamente isso. Tópico 2.1 e 2.2. No final, eu vou fazer um pequeno resumo no final. Segura aí no final da lição, que eu vou passear um pouquinho, vai ser rápido, gente, não vou demorar não. Vou passear só para vocês entenderem que os tópicos conversam entre si, mas quando a aula vai ficando mais dinâmica, você não consegue perceber isso. Mas tem um fundamento, tem um início, um meio e um final nessa lição, e é muito importante. É isso, chega. É isso, tem uma lógica por trás da lição. O autor da revista, ele não vai jogando os tópicos não, gente. Tudo conversa e tudo se completa, né? Sobre a questão da aliança, que é um tópico que eu achei bem importante, né? E estava ansiosa para poder falar sobre ele, mas você já trouxe bastante coisa, trouxe um plano de fundo bem legal. Essa questão da importância da aliança, que era importante no Antigo Testamento e continua sendo importante. O nosso Deus, ele preza pela exclusividade. E aí o Rômulo trouxe aqui diversos pontos que a gente, às vezes, né, coloca pessoas, coisas no lugar que era para ser de Deus. Deixa de ir na igreja porque tá rolando... Isso eu acho um pouco, mas a gente faz isso. Deixa de ir na igreja porque tá rolando jogo. Deixa de ir no culto para ir no shopping. Então, o que você tem colocado no lugar que era para ser de Deus? E não é só isso, não é só o cristão que às vezes erra nisso, né? O mundo tem vivido essa questão de não prezar pela exclusividade. Quando a gente pensa sobre aliança, a gente pensa em casamento, a gente pensa em relacionamento. E aí, como eu estou no relacionamento, né, eu posso aqui falar sobre isso, eu e o Romulo temos uma aliança. Então, a gente preza pela exclusividade. Eu sou dele e ele é meu. E a mesma coisa é o relacionamento com Cristo. E no mundo, o mundo tem vivido, no século XXI, tem vivido diversos pensamentos que o relacionamento a dois não é mais cabível. As pessoas não querem mais estar num relacionamento a dois. Elas querem estar a 3, a 4, um relacionamento aberto, tudo para não ter um relacionamento exclusivo com uma pessoa. Porque isso, gente, não é fácil. Eu e o Rômulo conversamos sobre isso todos os dias. Estar num relacionamento é escolher estar com aquela pessoa todos os dias. É uma escolha. Tanto no relacionamento aqui, né, da gente com os homens, mas no relacionamento com Deus. Você tem que escolher a Deus todos os dias. Todos os dias. É uma escolha constante. E aí o Rômulo, esse dia, recebeu uma pergunta, né? Foi sobre o quê, Rômulo? Agora eu esqueci. Se o homem se mantém fiel ou alguma coisa assim. Você lembra? Foi mais ou menos isso, sobre a ideia da fidelidade humana, né? E você falou muito bem, tipo assim, a fidelidade de você para com o seu cônjuge, né? Como você falou, você mencionou, né? Nós temos uma aliança, né? Nós estamos nos preparando para o nosso casamento, né? A ideia de se tornar um só é no casamento, né? Enfim, né? Quando tem todo esse processo, a ideia de se tornar um só, mas é importante nós reconhecermos, mesmo noivos hoje, que eu sou seu e você é minha, porque a gente já tem que ter esse pensamento, né? Vamos lá, se a gente botasse atrás, vamos botar a Bíblia aqui. Davi se comportava como rei, mesmo não sendo rei. Então, assim, ele já tinha noção do peso disso. Então, eu tenho que ter o peso da Poliana sendo minha mulher, mesmo ainda não sendo, mas eu tenho essa responsabilidade, senso de responsabilidade para com ela e ela tem para comigo. Beleza. Se a gente atrelar isso a Deus, é muito importante. O nosso amor para com Deus precisa ser separado. Assim como você decide viver uma vida só com uma pessoa e assim um relacionamento cristão, é você e aquela pessoa para sempre, até o final e até a eternidade, assim também é para com Deus. O amor, ele é uma escolha, né? Eu olhei para a Poliana, eu vi pontos nela que eu desejei viver com ela e eu desejo viver com ela para a vida inteira, né? E não vai ser assim com todo mundo. Você não vai olhar para todas as pessoas e falar, não, com essa daqui eu quero ver para sempre. Não é assim que funciona. O mundo te preza isso hoje. O mundo te preza uma liberdade que, na verdade, não é uma liberdade, é um aprisionamento. Porque se eu olho para uma pessoa e eu decido viver com várias pessoas ao mesmo tempo, aquilo não é liberdade, é um senso de liberdade na minha cabeça, mas é um aprisionamento. Então, assim, trazendo essa ideia da separação, você escolhe uma pessoa para viver o seu amor, né, para você viver essa ideia do homem e mulher para sempre, e assim também é para com Deus. E o amor, como eu falei, é uma escolha. Eu tenho que acordar todos os dias e decidindo todos os dias a fazer algo pelo nosso relacionamento. Quando eu falo nosso relacionamento, eu e a Poliana.
Eu tenho que fazer algo para que esse relacionamento continue e para que eu continue gerando esse relacionamento. Assim também é para com Deus. Eu tenho que colocar alimento ali naquele relacionamento, eu tenho que colocar intimidade, eu tenho que colocar conversa, e assim o meu relacionamento vai crescendo. Meus relacionamentos interpessoais, né, que a gente possa falar com as pessoas, meu relacionamento com a minha cônjuge direto e meu relacionamento para com Deus. Tudo, gente, está interligado. E para tudo isso precisa haver uma separação. Para tudo isso precisa haver uma vontade da minha e da sua parte de fazer dar certo. Tanto com os nossos relacionamentos aqui, nesse plano terrestre, e também para com Deus. Então, assim, é muito importante, vale muito a pena isso que você mencionou. E basicamente era isso a pergunta que eu recebi, da ideia da separação, de você escolher uma única pessoa para si. É isso, é assim que funciona. É isso, é uma escolha. Eu acho que esse exemplo traz mais ludicidade para o aluno entender essa questão da aliança, porque é realmente algo muito, muito difícil de entender. E por que o povo estava sempre errando, né, em relação a isso? Porque é uma escolha. Todo dia você tem que acordar e escolher amar, e escolher estar naquele relacionamento. E com Cristo não é diferente. Ele não obriga ninguém a servi-lo. Ninguém, não obriga, não obriga. Você tem que estar por amor, assim como em qualquer relacionamento. E aí é isso. Vamos passar pro próximo? É isso, gente. Mas, enfim, valeu muito a pena aí. Entendam isso. É muito importante aplicar isso na nossa vida, gente. Para tudo. Você vê isso que não é algo só para você usar para com Deus. Isso é para todo relacionamento, gente. Muito importante aí. Valeu muito a pena perder um tempinho falando nisso. Ganhar tempo. Valeu ganhar tempo. Então vamos lá, 3. 3. A soberania de Deus. Eu acho que essa vai ser a nossa maior lição, hein? Mas vamos lá. A soberania de Deus. Não, peraí. Temos comentários. Não vamos esquecer dos comentários. Ó, a Sossô comentou na parte que você estava falando do tópico, né? Romulo, tô gostando muito, tá perfeito, filhão. Você pediu um feedback e ela tá dando um feedback aí pra você. Amém. Na minha cabeça eu falei, gente, eu tô jogando palavra aqui, a galera não tá entendendo nada, mas enfim, a gente vai se adequando. Que bom que tá dando pra entender. Isso. E, gente, comenta mesmo. Ó, não entendi, não ficou claro, a gente vai voltar, o vídeo vai ficar maior, né, mas você vai acabar entendendo. E aí, quando a gente estava falando sobre idolatria, ela comentou, pois é, a idolatria é o que você dá mais valor do que a presença de Deus. É isso. Tá aí, tá vendo? Aí, ó, resumiu legal o que a gente falou. E é exatamente isso. É isso, então, vamos lá. 3. Soberania de Deus. Embora as atitudes de Israel determinem o seu futuro, Deus se apresenta como aquele que conduz os fatos históricos no tempo a fim de cumprir seu propósito. 3.1. Soberania para salvar. Enquanto na nova aliança a ideia de salvação está ligada à vida eterna e à absolvição dos pecados, a antiga aliança está relacionada ao livramento de Deus. Aí ele vai continuar dizendo aqui e tal. Israel caía no erro da idolatria, porém Deus demonstrava por meio de sinais e dos profetas que somente ele poderia salvar seu povo. Finalzinho do tópico diz assim, ó, a mensagem de salvação no Antigo Testamento combatia a prática de adoração aos ídolos por Israel. Vamos lá, vamos tentar resumir esse tópico aqui. O que ele basicamente está falando é que duas coisas são importantes que a gente entenda, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o livramento de Deus estava diretamente relacionado ao livramento do povo, né? Então, você cumprindo os mandamentos, você se livrava da condenação que poderia cair sobre o povo. É o que fala aqui, ó. Na Antiga Aliança, está relacionado ao livramento de Deus. Quando você traz isso também para o Novo Testamento, você vai ver que tem um fundo nisso. Quando o povo cumpria aquilo que Deus tinha para a vida deles e a bênção de Deus estava sobre eles, o livramento recaía. Por isso que vai dizer que o povo recorria a Deus quando estava passando por uma certa tribulação. E assim também, se a gente pudesse botar e colocar nos dias atuais, né, e aquilo que Cristo fez por nós foi exatamente isso. Vai dizer que nós estávamos debaixo de uma condenação do pecado, o homem lá em Adão pecou, em Antigo Testamento, lá em Gênesis, o homem come do fruto que não era para ser comido, e aí ele começa a viver uma descendência daquilo. E ele começa a viver o reflexo do que o pecado, quando entrou na vida dele.
Então, quando Cristo vem, ele morre por nós, ele dá esse livramento. Assim como o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, clamava a Deus para que livrasse sobre uma certa tribulação, praga ou alguma outra coisa que estava acontecendo ali naquele momento, assim também Cristo fez conosco na nova aliança. Quando Cristo morre em nosso favor, como o Cordeiro Perfeito de Deus, como eu mencionei lá no início, Isaías 53 vai descrever exatamente a crucificação de Cristo antes de Cristo ser morto. Então, assim, vai falar exatamente como um cordeiro imolado. Ó, 1 Pedro 1,19 é um versículo que é muito bom. 1 Pedro 1,19, se você botar lá, vai dizer assim, ó, porque não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aí no final ele fala, mas foi como um cordeiro, por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi por sangue, né? Como um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa ideia de ser imácula e incontaminado, sem pecado, é justamente mostrando o Cordeiro Perfeito de Deus. Então, quando Cristo morre em nosso favor, a gente já falou isso muitas nas lições passadas, estou até lembrando quando eu gravava com o Lucas. A ideia do sacerdócio, do Cordeiro, Cristo ser a promessa, Cristo ser o Cordeiro Perfeito, a gente falou sobre muito isso nas lições passadas, estou até me lembrando aqui. Mas trazendo para essa ideia, o Antigo Testamento conversa com o Novo conversa com o Antigo. Esse livramento que estava atrelado ao povo está também atrelado a nós. Quando Cristo morreu, ele nos livrou também. Então é muito importante que você faça esse paralelo do Antigo e para o Novo Testamento, dessa ideia de livramento do povo no Antigo Testamento, de pragas e outras coisas, e a ideia do livramento que Cristo trouxe sobre nós dos pecados. Agora nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas nós não estamos mais nisso, porque Cristo morreu por nós, um Cordeiro perfeito e incontaminado. Então traga essa ideia para essa aula, muito importante, fale isso com seus alunos, tente entender esse paralelo do Antigo para o Novo Testamento, e essa ideia da libertação que Cristo trouxe sobre nós e nos trouxe novamente para a família de Deus. Vai falar que nós somos filhos por adoção. Então, enfim, esse é o assunto do 3.1. Essa soberania para salvar. Essa soberania que só Deus tem na figura de Cristo. E quando Cristo morre por nós, nos dá acesso a uma vida eterna. E através do seu sangue, ele nos salvou. Basta eu e você reconhecer isso. Então, passe isso para seus alunos, é muito importante. Faça esse paralelo do Antigo para o Novo e você vai ver que tem muito fundamento nisso. Por isso que é importante, eu estou falando, é importante você entender o Antigo Testamento para servir como uma sombra para o Novo Testamento e você conseguir explicar aquilo que Cristo estava fazendo na cruz do Calvário. Está muito além do que só perdoar pecados e ali uma morte na cruz do Calvário. Como se fosse algo pequeno, perdoar pecados já é muito grande. Mas há um fundamento nisso. Há algo que foi colocado há muito tempo atrás para Cristo chegar naquele momento, na sua morte de cruz, e ser crucificado ao nosso favor. Então, assim, entenda isso e passe isso para os seus alunos, é muito importante. Estude isso. Amém? Deu para entender? É isso. 3.2. Então, vamos lá, gente. 3.2. Soberania para restaurar. Ou seja, Cristo tem o poder para salvar, agora também para restaurar. A inconstância espiritual de Israel era um ponto fraco na história da nação. Inconstância espiritual, aquilo que a gente já comentou. O povo estava bem, falhava, estava bem, fracassava, estava bem, fracassava. E Deus sempre mandava um juiz sobre o povo. E mesmo assim o povo ia falhando. Um rei era bom, outro não era. Aí o povo estava sempre no espelho do reinado das pessoas. Isso é muito importante. Cuidado para não ficar no espelho das pessoas. Vamos lá. O povo frequentemente se percebia dividido entre servir a Deus e servir aos seus prazeres, o que levou os israelitas ao exílio na Babilônia. O que levou foi o quê? Fruto do pecado, fruto da inconstância espiritual do povo. Um tempo de destruição, quando a sua população estava espalhada e a identidade da nação ameaçada. Finalzinho do tópico, para a gente finalizar, vai dizer assim, Entretanto, Deus permanecia fiel à sua palavra, conduzindo a nação a um lugar de restauração. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para promover um tempo de reestabelecimento espiritual e social ao povo que agora reconhecia a soberania do Senhor. Ponto aqui que a gente vai frisar aqui para a gente finalizar essa aula. Deus permanecia fiel à sua palavra. No revista passada, a gente estava falando sobre Paulo. O finalzinho, se você se lembra, né? Você se lembra? A gente falou sobre Tito e Timóteo e de como Paulo estava falando para com eles continuarem aquilo que ele começou. E assim também é um reflexo do que está falando aqui nessa revista. Porque vai dizer que ele permanece fiel. É exatamente o que Paulo fala para Timóteo.
né? Na segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele fala, 2 Timóteo 2,11, palavra fiel é esta, que se vivermos com ele, também com ele morreremos, se formos infiéis, essa parte é muito importante, ele permanecerá fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, mesmo que eu e você sejamos inconstantes, mesmo que Israel foi inconstante, Deus ele permanece fiel, porque ele não está na sombra daquilo que a gente faz ou não faz. Ou seja, se eu falho para com Deus, Deus ele não se sente no direito de falhar para comigo porque eu falhei com ele. Não é assim. O relacionamento de Deus não é baseado. O nosso relacionamento para as pessoas é assim, né? Com a mesma medida que a pessoa te mede, você vai medir também. Se a pessoa falhou contigo, você se sente no direito de falhar com aquela pessoa. Para Deus não é assim. O povo ele poderia continuar infiel, permanecer, ser infiel, mas ele não poderia negar a si mesmo. Ele era fiel, Cristo é fiel, Deus é fiel e ponto final. Então, é basicamente, a gente termina essa lição falando o reflexo do que Paulo falava para Timóteo lá atrás, que essa é uma palavra fiel. As instruções, todo o livro, todo o Antigo Testamento, todos os livros históricos, todo o Novo Testamento, quando Cristo vence, habita aqui em carne, nesse solo corruptível, tudo isso é manifestação da fidelidade de Deus e de como Deus ele permanece fiel à sua palavra. Ele prometeu e ele cumpriu. Ou seja, Deus ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, ele continua fiel. Acho que falei o versículo certinho. Ele continua fiel, indiferente de como você reage para com ele ou não. Claro que ele sempre espera de nós uma responsabilidade de corresponder, mas até os que não correspondem, ele continua sendo fiel. Então aqui nós terminamos com a fidelidade de Deus. Deus ele permanece fiel, mesmo na sombra da sua própria palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Então basicamente a lição termina assim, com essa ideia da fidelidade de Deus e dessa soberania para restaurar. Só ele poderia restaurar o povo, só ele pôde salvar enviando a figura de Cristo e só ele poderia restaurar o povo de Israel. E quando o povo de Israel volta do exílio, é realmente essa restauração que acontece, né? Ali no ambiente onde eles vivem e também na sua descendência. Então, assim, é muito importante que você entenda isso, é muito importante que você viva isso e você passe isso para os seus alunos. Foi uma revista, uma lição de um conteúdo muito enxuto, mas a gente vai conseguir adequando melhor nas próximas lições para que você entenda melhor e você consiga repassar melhor para os seus alunos também. É sobre isso. Posso fazer meu resumo? É uma aula que você trouxe aqui, você trouxe uma aula para a galera que não tem muita base do Antigo Testamento. Então, não tinha como ser uma aula menor, né? Ele trouxe aí não só o que está sendo abordado nessa lição, mas todo o plano de fundo do Antigo Testamento. Então, acho que foi uma aula muito rica, por mais que tenha sido extensa. Mas aí é isso, principalmente para quem está sem revista, gente. Então, pegue todos os tópicos que ele falou. Ele leu um pouquinho da revista também para poder ajudar quem tiver sem. E aí, infelizmente, a lição, ou felizmente, né? Porque a gente aprendeu muita coisa, o vídeo ficou grande. Mas eu acho que é isso. Acho que você conseguiu trabalhar perfeitamente a lição de hoje, lição 1. Conhecendo esses livros históricos. Isso aí, ó. Puder fazer só um resuminho, gente, não vou demorar, tá bom? Me dá um minutinho, só para vocês entenderem, para você entender que tudo se complementa. Vamos lá, a gente começou falando sobre um líder para Israel. Eu falei aqui sobre Josué, sobre como Josué entra na história, que não foi do nada, como era a dificuldade de suceder Moisés, que era um homem que diz lá em Deuteronômio 34:10, que era um homem que nunca mais se levantou em Israel, profeta algum como Moisés. Então era uma dificuldade, mas mesmo assim ele entra para começar essa revolução. Deus ele dá a ordenança para ser um homem de guerra, entrar na terra de Canaã, dizimar todos os reis da terra. Infelizmente ele não consegue completar todo o seu plano, né? Ele morre já idoso, mas ainda muitíssima terra ficou para possuir. Em razão dessa muitíssima terra, os reis ficaram na terra. E em razão disso, o povo de Israel, depois de um tempo, se mistura com esses reis, dá a consequência deles começarem a adorar deuses estranhos, e por adorar deuses estranhos, vem o exílio na Babilônia e todas essas coisas que vêm acontecendo. Tópico 1 fala sobre isso. Tópico 2, a fidelidade de Deus, um Deus justo, um Deus que ele basicamente vai medir as coisas, né? Assim como o povo de Deus estava em obediência, ele estava sobre as bênçãos, sobre a vida deles. E quando eles falhavam, também vinham. Mas não era por causa da ira de Deus, mas era consequência das suas próprias escolhas. Assim como eu escolho errado, e assim como você também tem a capacidade de escolher errado. Então Deus é um Deus justo. 1.2 fala sobre isso. O 2.1
vai falar sobre a ideia da lei e da graça, de como nós vivemos no Antigo Testamento, de como eram ordenadas as leis, e os homens não conseguiam cumprir aquilo que Deus tinha para a vida deles, e depois no tempo da graça, quando Cristo vem e mostra que o homem é miserável, ele não vai conseguir cumprir, mas através do seu sangue, ele nos fez novamente co-herdeiros, juntamente com ele, na figura de Deus. Tópico 2.1 fala sobre isso. Vamos lá, e fala sobre você honrar os mandamentos de Deus. 2.2 vai falar sobre a ideia da separação, de você viver em santidade. Assim como o povo de Deus era separado lá no Antigo Testamento, assim eu também, você, nós dois, ou melhor, todos nós aqui, nós somos separados para viver algo para com Deus. E nós não podemos ter mistura. O povo de Israel se misturou, nós não podemos ter mistura. Nós temos que ser um único povo, lavado e remido com o sangue do Senhor e vivendo em santidade. O 3.1 vai falar sobre a soberania dele de salvar, como eu trouxe aqui a ideia, Cristo um cordeiro perfeito de Deus, essa soberania, esse livramento, né? Assim como se manifestava lá no Antigo Testamento, era o livramento na figura de uma praga que estava surgindo, algo do tipo, assim também foi o livramento de Deus para conosco, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e nos livrou da condenação do pecado. Tá conversando aí também. E no finalzinho, para concluir, traz essa ideia da fidelidade de Deus, que você pode ser infiel, eu posso ser infiel, mas a fidelidade de Deus permanece. É o que Paulo fala para Timóteo, a gente falou sobre isso na última lição, finalizando a revista do trimestre passado. Deus é um Deus fiel. Mesmo que você fique infiel, mesmo que eu seja infiel, Deus ele permanece fiel, porque ele não está na sombra do que você ou eu podemos fazer, mas sim na fidelidade dele, que é soberana sobre todas as coisas. É isso. Um pequeno resumo aí, para você entender que tudo que a gente falou aqui não foi jogado ao vento. Tudo teve um fundamento e espero que tudo isso tenha ficado um pouquinho explicado em cada um dos tópicos. Amém. Deu super. Até vai fazer um corte aí, ó, resumão da lição 1, que foi um bom resumo. Acho que vai ajudar bastante, ó. A Patrícia Camasso comentou, hoje não consegui acompanhar toda a live, mas vou ver o vídeo completo durante a semana. Isso aí, isso aí. Assim, hoje a gente conseguiu pegar a galera que não tem culto, né? E a galera que chegou do culto, porque nós estamos terminando mais tarde. E aí, vixe. Ficou ruim aí, né? Na internet. Mas tá aparecendo ainda. Tá, mas minha voz tá saindo? Tá, né? Tá. Mas é isso, é sinal que a gente tem que terminar a live. Mas aí, gente, gostaram da aula? Comentem aí embaixo quando o vídeo voltar, né? Quando a live voltar em formato de vídeo. Comente muito o que você achou, o que você está esperando para esse trimestre, né? Gente, outro ponto muito importante é que início de trimestre, às vezes começa com muita gente, vai diminuindo. Ou então, quando o aluno não tem costume de ir para EBD, a classe começa pequena, termina grande. Então, é importante que no seu caderno você faça metas também para a EBD, se você quer que sua turma seja grande, numerosa, ou se ela continue pequenininha, né? Porque, querendo ou não, é mais fácil dar aula para muitas pessoas. Mas a nossa vontade é que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra que é disseminada na EBD. Então é isso, gente. Algum aviso? Não? Conclusão? Entendeu, né? Não, chega. Senão eu continuo falando aqui a noite toda. Sim. Conclusão, então, da lição. Ao compreendermos sobre a essência dos livros históricos, podemos ter a compreensão de como Deus é o Senhor e o quanto ele mostrou a sua soberania em toda a história de Israel. Então é isso. Resumo também tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje quem ora é você, tá? Não vai me enrolar, não. Falar que sou eu, mas hoje é tu. Faça a oração aqui, vou botar o slide. Infelizmente, eu esqueci de fazer o slide da oração, mas eu vou botar aqui primeiro, para você ler o momento de oração. Oremos para que tenhamos uma postura de obediência e humildade diante do poderio de Deus. Amém, gente. Oremos para consolidar a lição. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor Jesus, por todos esses minutos que nós passamos aqui, por essa 1h20 praticamente de live que nós fizemos aqui. Fizemos coração aberto para trazer um pouco de ensinamento, Pai amado, sobre a sua palavra, começando essa lição dos livros históricos, que tem muito a falar em nosso coração. Hoje foi apenas uma introdução, pontinha do iceberg de tudo que o Senhor tem para fazer ainda nesse trimestre. Então, nós acreditamos na sua palavra, nós oramos para que nós mantemos um coração obediente com o Senhor, um coração de humildade, porque quanto mais nós sabemos, mais nós entendemos que pouco sabemos. Então, nos ensina, Pai amado, nos admoeste, que nosso ego nunca venha crescer, Pai amado, mediante a sua palavra, porque nós sabemos muito pouco.
E quanto mais nós sabemos, que mais humildes nós venhamos a ficar. Continue nos mantendo firmes, que nós possamos mantermos obedientes à sua palavra, que nós não venhamos a cometer o mesmo pecado, o mesmo erro do povo de Israel. Infelizmente, nós somos ainda um reflexo disso, mas nós oramos para que nós venhamos a ser um povo separado cada vez mais. Muito obrigado por tudo, fica conosco. Eu te agradeço, abençoe cada um dos professores que forem dar a lição no domingo. Faça um mover em cada uma dessas igrejas, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Finalizamos. A Sansô comentou: Rômulo, eu toco uma vigília de boa. Foi quase legal, isso, gente. Legal. Foi quase uma vigília. Não, hoje foi, gente. A gente vai tentar melhorar isso na semana que vem, mas foi bom para dar um plano de fundo. Comente aí. Eu tentei dar todo um plano de fundo dessa ideia dos livros históricos. Josué não chegou do nada. Tudo tem um fundamento, gente. Se eu jogasse só apenas aqui, foi bom dar uma pincelada em tudo isso, né? Tenho certeza que valeu muito a pena. E aí a gente finaliza falando de novo das metas, né? Metas para esse vídeo é 1.000 visualizações e 100 likes. Então compartilha, curta, comente, que é isso, o YouTube acaba entendendo que esse vídeo é relevante. Então, gente, vamos continuar aí nesse trimestre. Se você é novo dando aula, junta com a gente aqui, nós não somos os melhores, né? Não tem como. A gente dá o que a gente sabe, né? E que a gente tenta toda semana aqui aprender mais um pouquinho. Então, junta com a gente e vai dar bom. E se você já era professor e continua professor, que o Senhor venha te continuar te dando força para suportar essa jornada. Sabemos que é difícil, sabemos que às vezes é cansativo, mas Deus sabe de todas as coisas, gente. E Ele vê o esforço do seu coração. É isso. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.